E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Procopio e a gente vai fazer a resolução dessa questão bem aqui, né? Então, como de padrão, a fundamentação teórica que a gente vai precisar para resolver essa questão eu vou colocar no final do vídeo. Então, se você está querendo já ver só como é que faz as equações, né? Como a gente deduz as equações que a gente vai utilizar aqui, né? Os esquemáticos e tudo mais, você pula lá para a parte do vídeo que você vai ver eu desenhando um asterisco grande na tela. E aí lá tu vai ver como é que faz para fazer a transformada de Laplace das equações que a gente vai utilizar aqui, beleza? Então, aqui a gente já vai começar já com a resolução. Então, bora lá. Então, para a gente resolver esse circuito, né, primeiro a gente vai ter que ter o enunciado, né, da questão. No circuito acima, alimentado por uma fonte de tensão, né, a chave ideais A e B mudam seu estado em T igual a zero. Então, a gente pode observar aqui que a chave A é normalmente fechada, quando T for igual a zero, ela vai abrir. E a chave B é normalmente aberta, quando T igual a zero, ela vai fechar. A chave A, sabe-se que em T igual a zero menos, ou seja, o circuito nosso está um bom tempo ligado, e um instante antes de seu T igual a zero, a chave A encontra-se fechada e a chave B aberta, é o que a gente acabou de falar. E o capacitor totalmente carregado, ou seja, nosso circuito está um bom tempo ligado e o nosso capacitor entrou em equilíbrio, ou seja, ele carregou, por exemplo, totalmente, né? Isso a gente vai analisar no circuito posteriormente. Determine a tensão V de 0 de T em volts para T maior que zero. Então, como a gente está falando de uma análise de um circuito a gente, em regime transitório, a gente vai precisar observar aqui como é que é o regime permanente antes da chave um abrir e uma fechar, né? Então vamos fazer aqui uma análise para T menor que zero. Então, aqui a gente vai ter essa chave bem aqui aberta, então a gente vai considerar o nosso circuito só a partir daqui, beleza? Então a gente vai ter aqui a nossa fonte de tensão, que é de 10 volts. Essa fonte de tensão, né, ela vai vir bem para cá, vai passar por esse resistor, vai passar, a chave está fechada, vai ter aqui outro resistor, vai passar aqui também, né? E aqui vai encontrar um indutor, que é um curto circuito, né? E vai encontrar o nosso capacitor, que é um contato normalmente aberto, porque já passou muito tempo no circuito, né? E então o capacitor, a corrente do capacitor zerou e ele carregou por completo, beleza? Então, bem aqui a gente vai encontrar então o nosso V0 de zero, que é justamente a condição inicial da nossa tensão de saída bem ali, beleza? Então vamos botar esses valores aqui, né? Esse resistor bem aqui, ele é de 4 ohms e esse resistor bem aqui é de 6 ohms. Então, dessa maneira, a nossa condição inicial, né, V0 no tempo igual t igual a zero, né, seria o T0 menos, né? Mas como a gente sabe que o V0 de 0 menos é igual ao V0 de 0, que é igual ao V0 de 0 mais, a gente vai colocar aqui logo só V0 de 0, beleza? E vai ser igual a divisão de tensão desse 10 volts, ou seja, do 10, que vai se dividir entre esse 4 e esse 6. No caso, nosso V0 vai ser a tensão que se incide sobre o resistor de 6 volts. Então, é 6 sobre 4 mais 6. 4 mais 6 é igual a 10, então 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, isso vezes 6 é igual a 6. Então, a gente pode dizer que a nossa condição inicial da nossa tensão de saída é igual a 6 volts. Então, beleza, pessoal? Essa é a nossa análise no T menor que zero. Né? O nosso circuito é como se ele tivesse ficado nesse estado de equilíbrio pontualmente antes das chaves uma fechar e uma abrir. Então, a gente vai... Eu vou dar uma minimizada aqui nessa deduçãozinha aqui, para a gente ter mais espaço de tela, caso seja necessário. Beleza? Então, vamos começar, né? As chaves, a chave A abriu e a chave B fechou, né? Então, a gente vai fazer essa seguinte análise. A gente vai começar a fazer o circuito a partir daqui, porque aquela chave ali abriu. Então, a gente vai ter aqui o resistor nosso, correto? Que vai estar em paralelo com esse resistor aqui, 4, né, de 4 ohms, que vai estar em paralelo com esse resistor aqui em série com o indutor.
vou ajeitar aqui que esse está aparecendo um indutor também. Então, pronto. Beleza. Tá desse jeito. E aí, a gente vai fazer a seguinte observação. O nosso capacitor ele tem uma tensão inicial, então a gente pode substituir ele por uma reatância em paralelo com uma fonte de corrente. E como eu falei no começo do vídeo, se você não sabe de onde vem isso, no final do vídeo eu vou fazer uma explicaçãozinha, beleza? Então, isso aqui vai virar o quê? Uma fonte de corrente em paralelo com uma reatância em paralelo com aquele nosso resistor. Vou colocar aqui que ele virou, né, aqui também no mesmo modelo, né, um resistor, mas está aqui no mesmo desenho, e bem ali ficou também a soma da reatância com aquela resistência ali, para que gera uma alta impedância bem aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Qual é a transformada de Laplace, né, desse indutor bem aqui? A transformada de Laplace do indutor é igual a S vezes L. Como o nosso indutância vale 1, então é só S. E esse resistor é só 6, a transformada dele. Então, essa reatância, essa impedância bem aqui vai ser S mais 6, beleza? E esse resistor aqui, ele é de 4, então bem aqui ele é só 4. E qual é a impedância bem aqui, que é correspondente ao capacitor? Essa capacitância pode ser expressa como 1/4, beleza? Para facilitar aqui tudinho. Então, aqui vai ser 4 sobre S, beleza? E a nossa fonte de corrente? A corrente da nossa fonte de corrente, ela vai ser igual a C vezes a condição inicial, beleza? Então, a nossa fonte de corrente, ela vai ser igual a cadê aqui? 1 sobre 4 vezes 6. Então, a nossa fonte de corrente vai ser igual a 3 sobre 2 amperes. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 sobre 2 amperes. É essa fonte de corrente, beleza? Eu vou apagar esse circuito aqui, né? Porque ele era só para a gente começar a desenhar esse circuito aqui, que expressa o nosso circuito com transformador de Laplace, beleza? Então, vou mover ele para cá. E vamos começar. Então, olhando esse circuito, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, vou escrever aqui de vermelho, que a impedância equivalente desses três aqui, ó, dessas três outras impedâncias, é igual à soma do inverso delas. Então, a soma do inverso de ou seja, quer dizer, o inverso de 4 sobre S é S sobre 4, mais o inverso ali de 4, que é 1 sobre 4, mais 1 sobre S mais 6, beleza? Isso aqui vai dar o quê? 1 sobre Zec, a impedância equivalente, é igual a 4S mais 1 mais 1 sobre S mais 6, beleza? Vou diminuir isso aqui para a gente ter mais espaço. Então, tá bem aqui. Então, continuando, então a gente vai ter que 1 sobre Zec é igual a... Vamos fazer um produto, né, desses dois denominadores, que vai dar, então, 4 vezes S mais 6, e aquela velha operação, né? 4 dividido por 4 é 1, então vai dar aqui em cima S mais 6 vezes S mais 1, e 4 vezes S mais 6 dividido por S mais 6 é 4, então dá mais 4, beleza? Então, continuando, a gente vai ter agora que a gente já tem aqui em cima tem um polinômio, embaixo tem outro polinômio, a gente já pode inverter isso aqui, né? Então, Zec é igual a quem? Em cima a gente vai ter 4 vezes S mais 6. E aqui, né, vamos fazer aqui rapidinho essa distributiva. Isso aqui vai dar o quê? S ao quadrado, né? S vai multiplicar com 1, depois esse S vai multiplicar com 6. Então aqui a gente vai ter 7, 6. E 6 vezes 1 mais 6. Só que esse 6 somado com esse 4 vai dar 10. Beleza? Então a gente vai ter aqui S ao quadrado mais 7S mais
10. Tudo jóia, né? Então, eu vou diminuir bem aqui também. E vou deixar bem aqui. E a gente vai ter, então, essa impedância bem aqui para a gente trabalhar agora. Beleza? Ó, esse polínômio de baixo dá para dividir, né, em produto, né? A gente tem que saber as raízes. Aqui dá de ver bem fácil, né? Que quais são os números que multiplicado vai dar 10 e somado dá 7, 5 e 2, né? Só que esses dois números, né, somados tem que dar menos 7, não 7. Então seria menos 5 e menos 2. Então a gente pode falar que essa impedância, né? Deixa eu apagar aqui, foi muito próximo. Essa impedância aqui, né, equivalente, vai ser igual a 4 vezes S mais 6 sobre S. Como vai ser menos 2 uma das raízes, vai ser aqui mais 2, multiplicado por S mais 5, que a outra raiz S é menos 5, beleza? Então, aqui a gente vai fazer uma divisão por frações parciais, com o nosso objetivo de encontrar o correspondente para a nossa equação, para a nossa impedância equivalente, em duas frações, né? Uma com embaixo S mais 2 e uma com S mais 5. Mas, antes da gente continuar, vamos fazer uma observação bem aqui. A gente sabe que a tensão que está no capacitor, ou seja, a nossa saída, é a que está em paralelo justamente, tanto com essa fonte de corrente, tanto com essa impedância. Né? Se a gente for analisar aqui, né? Vamos com calma aqui, né? A gente tem esse ponto, que é justamente a nossa tensão V0 de T, que está em paralelo com esse resistor aqui de 4, que está em paralelo com a soma do nosso indutor com essa resistência, está bem aqui expressado. Então, a nossa tensão V0, ela é nada mais, nada menos que o produto dessa nossa fonte de corrente, que é 3 sobre 2 amperes, vezes a impedância equivalente. Porque a gente vai fazer a nossa já resposta final, como ela é justamente V0 de T, é bom que a gente já tenha já a nossa transformada de Laplace em função aqui de V0. Então, V0 vai ser igual a fonte de corrente vezes a impedância equivalente. Então, vamos lá. Dessa maneira, V0 vai ser igual a 3 sobre 2 vezes essa expressão aqui, ó, ZEC, né? Então, 3 sobre 2 vezes 4 vai dar 6. Então, a gente vai ter que nosso V0 é 6, né? S mais 6 sobre S mais 2, S mais 5. Então, agora sim a gente vai fazer as nossas frações parciais, beleza? Porque aqui a gente depois ia ter que multiplicar de novo, vou fazer aqui para adiantar logo o serviço. Então, deixa eu dar aqui uma diminuída a partir daqui. Então, beleza. Então, eu vou abaixar aqui um pouco a tela para a gente fazer aqui, né? Então, vamos lá. V0 vai ser igual a 6, que multiplica por A sobre S mais 2, mais B, que multiplica por S mais 5. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer rapidinho isso aqui. Ó, a gente vai ter A vezes S mais 5, mais B vezes S mais 2. Isso é igual o que estava aqui em cima, ou seja, S mais 6. Então, vamos substituir aqui rapidamente, eu vou fazer aqui de azul, S como menos 5. Se eu substituir aqui S por menos 5, aqui vai zerar, então vai sobrar só o B com o menos 5 bem aqui, né? Então vai ficar menos 5 mais 2, que dá menos 3, então vai sobrar o quê? Menos 3B é igual a, como aqui S é menos 5, vai dar menos 5 mais 6 é igual a 1. Então eu vou achar que B é igual a menos 1/3. Se eu substituir S por menos 2, vai zerar aqui, né? Então eu vou ter A vezes
menos 2 mais 5, que vai dar menos 3. Então, menos 3A é igual a menos 2 aqui substituindo vai dar 4, né? Então, eu tenho que A é igual a menos... Opa, na verdade aqui vai dar mais 2, né? Porque é menos 2 mais 6. Opa, não é ali. Quando isso for menos 2, né? Vai dar... desculpa, pessoal. Quando eu botar o menos 2 bem aqui, vai dar menos 2 mais 5, vai dar mais 3. Mais 3, beleza? Mais 3. Então, passando para cá, vai dar 4 terços, beleza? Então, essa fração parcial aqui, sabe? Eu vou encolher bem aqui, porque só vou deixar aqui na tela, mas vamos continuar aqui. Então, dessa maneira, o nosso V0 pode ser expresso como 6 vezes 4 terços sobre S mais 2 mais menos 1 terço sobre S mais 5. Multiplicando aqui esse 6 por 4 terços, vai ter o quê? Né? 6 dividido por t vai dar 2, então 2 vezes 4, 8. Então, o nosso V0 é 8 sobre S mais 2. E aqui, multiplicando 6 por o nosso menos 1, né, sobre 3, vai ter o quê? 6 dividido por 3 vai dar 2, então a gente vai ter menos 2. Então, menos 2S mais 5. Já estamos chegando no final, né? Então, aqui é só fazer a transformada inversa dessa função aqui, né? Em função de S. E a transformada inversa disso é, já colocando aqui, né, o nosso V0 de t, né, em função do tempo, é igual a, vou botar entre colchetes, 8 vezes exponencial de menos 2 de t, menos 2 exponencial de menos 5 de t. Isso tudo por de t. Então, pessoal, essa é a nossa resposta, né? Então, a pergunta, né, a questão perguntou, falou, na verdade, para a gente achar o nosso V0 de t, então a gente tem aqui o nosso V0 de t. Né? Para fazer um teste rápido, quem é o nosso V0 de 0? Aqui vai zerar, então vai dar 8 menos 2, então vai dar 6 volts. Então, pelo menos essa parte da nossa equação está correta, que a gente sabe que a nossa equação tem que começar do 6 e ir decaindo. Outra informação aqui, né? Isso aqui, qual é o tipo de amortecimento? É superamortecida, né? A gente está falando de duas exponenciais aqui, né, somadas, então vai ter um superamortecimento. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa resolução dessa questão aqui, né? A fonte, né, da onde eu tirei, da prova que eu tirei essa questão aqui, vai estar aí na descrição. Então, agora vamos fazer alguma dedução sobre resolvendo circuitos com transformada de Laplace. Beleza? Então, vamos aqui. Vou botar aqui em branco, a tela em branco. E vou botar bem aqui o asterisco aqui, ó. Pra galera ver. Quem tá só procurando no vídeo, primeiro ver como é que faz, depois voltando para ver a questão. Então, a gente imagina, como a gente só usou do capacitor, vou explicar só do capacitor. Você tem aqui um capacitor. E esse capacitor, ele tem aqui a sua capacitância, né? Ele tem aqui a sua capacitância. E tem também sobre ele uma tensão do capacitor inicial, né? Que eu vou chamar de V0. Então ele já está carregado. Então, quando a gente abrir uma chave, fechar uma chave, ele vai começar a descarregar, ele vai começar com esse V0. Beleza? Qual é a equação do capacitor? A equação do capacitor é IC igual a C dV de C, né? dt. Tá aqui a equação que você já deve conhecer quando você resolve aquele circuito montando uma equação diferencial. Então, vamos fazer a transformada de Laplace daqui, né? Dessa função, né?
Então, a transformada de Laplace de I de C vai ser igual a I de C maiúsculo em função de S, né? Faltou eu escrever ali, né? Vou colocar aqui para ficar tudo certinho, né? Aqui. Eu vou colocar aqui do lado. Você vai entender, né? Em função do tempo, isso aqui. Então, a transformada de I de C vai ser I maiúsculo de C em função de S. Então, a gente vai ter o C aqui. E aí você tem que saber qual é a transformada de Laplace da derivada de uma função. E aí você vai ver lá, né, na tabelinha que é igual a S vezes o V está minúsculo, então agora eu vou botar aquele maiúsculo, menos a condição inicial. Isso aqui a gente sabe que é V0. Então a gente pode dizer que a corrente que passa, que vai nesse capacitor, né, no caso que vai ser produzida por esse capacitor quando a gente vai se carregando, vai ser igual a SC, né, que seria uma susceptância, vezes a tensão que vai estar sendo produzida, né, por esse capacitor, tá aqui, menos C V0, que é a condição inicial do capacitor. Então, a gente vai poder fazer uma certa analogia com esse nosso capacitor da seguinte maneira, que aquele capacitor corresponde a o paralelo de uma reatância 1 sobre SC, na qual está inserida sobre ela uma tensão VC de S. Tá aqui, né, ó, essa etapa bem aqui, tá bem aqui sendo expressa. E uma outra corrente, né, porque isso aqui é uma corrente, então a gente tá falando da corrente que está passando bem aqui, né, ó, IC de S é igual, né, a soma de SC vezes VC de S, então tá aqui, ó, VC de S, né, e sobre 1 sobre SC, né, que dá para ver que aqui é uma reatância, né, aqui está sendo expressa a tensão vezes a susceptância. Em paralelo, né, já que a corrente vai entrar aqui, vai se dividir nessa corrente e uma corrente sendo somada, só que negativa, ou seja, uma fonte de corrente que na verdade está no caminho reverso. E quem vai ser essa fonte de corrente, né? Quem vai ser essa fonte de corrente? C, condição inicial. Então foi isso que a gente usou para resolver aquele circuito, entendeu? Então tá aqui. Isso aqui vira isso. Então, pessoal, é assim que você vai resolver circuito usando a transformada de Laplace. Então, fica aí para você praticar, fazer, né, no caso, achar o circuito equivalente de um indutor, para você praticar aí, né? Um indutor que vai ter uma, depois que ele estiver carregado, né, ele vai ter uma corrente, né, IL de 0, né? E vai ter essa indutância. Aí você vai também conseguir achar um circuito equivalente. Beleza, pessoal? Então é isso.